Cá estamos nós, outra vez nos Ansas, na sua companhia, que é aquilo que a gente pretende, para lhe dar conta de tantas coisas que se vão passando na nossa cidade. Mas fora dela, digo-lhe, também acontecem imensas. E uma delas é a escrita que prolifera por todo lado, felizmente, no nosso país, nos sítios mais, noutros menos, mas em todo lado há quem escreva e quem escreva muito bem. Nós hoje saímos da zona de Viana e fomos até uma cidade que se diz a irmã da nossa. Já imaginou qual é? Aveiro, precisamente. E trouxemos uma pessoa que viveu no Porto e aos 2 anos resolveu fazer as malas aos 2 anos de idade. Não, os pais foram viver para Aveiro, claro está que a filha também teria de ir. E assim foi. Estamos a falar de Josefa de Maltezinho. Isto é um pseudónimo, porque o verdadeiro nome é Julieta Aleluia. O que acontece é que é mais conhecida por Josefa e é assim que a gente lhe vai chamar. Seja bem-vinda, obrigada por ter acedido ao convite. Isto são uns quilómetros de distância, mas vale a pena porque Viana também é uma cidade muito bonita. Muito bonita, sim. E como irmã não ficaram a perder nada. Nada, nada. Boa tarde. À parte. Muito obrigada por convite. Nada, obrigada. Então. Josefa, é assim que nós vamos tratar. Sim. 2 anos de idade, deixa-se o Porto e ruma-se a Aveiro. Acha que se tivesse continuado no Porto a sua vida teria tido um rumo diferente? Talvez sim, talvez não sei. É uma incógnita, não é? Se lá vivesse neste momento, seria uma vida diferente. Com certeza. Porque o Porto tem muitos eventos constantes a acontecer. Tem muitos pontos de interesse. Muitos pontos de interesse. Variados. A Aveiro é diferente, é uma cidade pequena, mais pacata, onde mas muito interessante. Sim. Eu adoro Aveiro. Sim, uma cidade maravilhosa. Se bem que a cultura não tem aquele peso que tem, por exemplo, no Porto. No Porto não, mas pronto, o Porto sempre foi a segunda cidade em termos de eventos, pelo menos é o que dá para ver. A seguir a Lisboa, o Porto também fez sempre questão de o fazer, não é? De estar na vanguarda das iniciativas, porque realmente o Norte tinha de se expor de qualquer maneira, não é? E acho que a cidade do Porto aproveitou isso muito bem. Isto é uma cidade bonita, apesar da gente hoje em dia ter um bocado de calma para chegar até lá e até ao centro, que está um bocadinho complicado, como em todo lado, não é? Exatamente, como em todas todo as lado. grandes cidades. Mas Aveiro levou uma modificação muito grande nos últimos tempos. Mas continua a ser uma cidade interessante e cativante. E muito acolhedora. Sim. As pessoas são muito acolhedoras, sim. As pessoas têm uma maneira de ser que eu comparo um pouco à nossa maneira de ser, digamos assim, calorosas, recebem bem. E é isso que interessa para quem visita a cidade. Preocupam-se em agradar a quem chega, sim. É verdade. Sim. É o nosso lema também. Então eu tenho aqui sobre a mesa uma garfada de Sol no Umbigo e Pela Lente do Repórter. Estes 2 livros de poesia, com certeza que se referem a 2 épocas diferentes, as 2 fases diferentes da sua vida. Será assim? Não? Não. Uma garfada de Sol no Umbigo talvez já seja uma certa preocupação com o início, mais o início desta fase conturbada em que o mundo vive. Nota-se, eu ia lhe perguntar isso depois. Sim. Depois, Pela Lente do Repórter é realmente já um pouco diferente. O diferente, porque é escrito numa fase em que o mundo já está muito em guerra e em que nós assistimos pela televisão a outras guerras, não é? Outras guerras e que me chocam, que me marcaram e, portanto, eu tive necessidade de escrever sobre o assunto. Isto é quase como um pintor que tem necessidade de pintar para chamar a atenção, não é? Claro. E também serve de catarse, ao mesmo tempo. Sim, mas sobretudo, para mim, eu acho que a poesia não tem obrigação de nada, mas eu sinto que eu sinto que eu
pessoalmente tenho uma certa necessidade de falar sobre as coisas, porque pode não adiantar de nada, mas faz-nos... Adianta para nós, pelo menos. Sim, e chamar a atenção. Com certeza. Pode não chegar... Eu estou convencida que chega a algum lado. Claro que sim. É. Por pouca gente que leia, por pouca gente que se preocupa até. Sim. Há sempre um certo número de pessoas que pega no livro, que lê e comenta muitas vezes em casa, fora dela, no circuito de amigos. E isso é importantíssimo. A palavra, como sempre, felizmente ainda é um meio de chamar a atenção para muitas coisas que nos incomodam, que mexem com o nosso estado de espírito, o nosso estado de alma. Sim, que nos faz refletir. Que faz refletir e atuar de forma diferente muitas vezes. Sim. O mesmo se passa com a pintura, era o que eu estava a dizer há pouco. A pintura, parecendo que não é a palavra escrita que ali está, mas a expressão conturbada por vezes, conforme as situações que são relatadas, não é? Exatamente. Está ligada à poesia, uma coisa e outra servem para dar esse abanão até. Completamente. Sim. Tanto pintura como poesia, como escrita. Quanta gente mudou a forma de pensar de outros através destas expressões, que no fundo nos são próximas, mas que nem todos temos a possibilidade de manobrar, não é? Claro. Não pinta quem quer, nem escreve a quem apetece, não é? Não. Não é bem assim. Pode parecer, mas não é. Então este primeiro livro, Água Corrente, surge... Porquê? Porque já havia muitos poemas guardados, não é verdade? Havia muitos poemas guardados. Eu comecei a escrever comecei a escrever prosa com 13, 14 anos. Porque eu, essencialmente, sou uma grande leitora. Isso é muito bom. E, portanto, eu tinha em casa uma grande biblioteca. Ótimo. E lia até os livros que me eram proibidos. Que não devia ler, pois bem-vindo ao clube. Mas lia e portanto, gostava muito de ler e nasceu-me esse desejo de escrever também. E escrevi a minha primeira, não posso dizer um romance, era uma história de aventuras que eu escrevi entre os 13 e 14 anos, que acabou na lareira da casa, porque eu dedicava-me demasiado à escrita e à leitura, e o meu pai estava zangado comigo, porque as notas da escola ficaram um bocadinho... Coisa fica em déficit, não é? Exatamente. E o livro, eu desisti. Então depois, com 17, 18 anos, comecei a escrever poesia e fui escrevendo. Só que, entretanto, era professora... e não tinha os filhos. E o tempo também não era tanto assim, os não é? filhos, e não, só escrevia e guardava. Depois, em determinada altura, resolvi juntar tudo e editar o primeiro livro com aquilo que tinha escrito. Que bom, sim senhor. Tem estes dois, este primeiro de que eu falei, Água Corrente, e mais? Tenho Água Corrente... portanto, dizendo foi o primeiro, não é? A Água Corrente foi o primeiro. Depois escrevi o romance Maçã com Bicho, também já virado, também já virado para as causas sociais, história de um sem-abrigo, coisas que me marcam muito e que me tocam, que me afligem. E depois escrevi um segundo que foi, ora bem, já nem me lembro do nome, tem aí, é o... São momentos sem óculos. Agora de repente falhou-me o... Porque o Rio também se cansa, estava-me a faltar agora. Exato. Porque o Rio também se cansa. Depois Outono em Visita, que foi editado em Espanha. Não foi o último, os últimos são estes. Não foi. Depois tem mais. Tem o Outono em Visita, editado em Espanha. E depois Uma Garfada de Sol no Umbigo,
E esse do Planalento Repórter, se não me falta mais nenhum, penso que... Este Porque um Rio também se canta. Ah, não, em 2018 é que surge o Outono em Visita. Sim. Falta-me os dois que editei na Humus, que é Solidão Assistida e o Trata outro. de que é a Solidão Assistida? Como? De que trata? Solidão Assistida fala da solidão do ser humano, da solidão enquanto nós, sozinhos. Autónomos, sim. Depois a solidão... Dependentes. Do mundo no mundo, nós sim. englobados Sim, no sim. mundo, e também da solidão de uma criança que fica sem mãe, Sim. pequenina, que foi o meu caso. O que é uma grande... um marco muito grande. Sim, acredito que sim. Aquela pessoa Sim, que está ali que sempre do marcou lado, bastante. que de um momento Sim. para outro deixa de estar. Exatamente. Deve ser uma situação que... Sim. Quando E que somos me marcou. crianças, já quando somos adultos é... Sim, mas com 7 anos com 7 anos foi é difícil. muito sim. complicado, não é? Sim. Como é que se supera uma situação dessas? Com o apoio familiar? Com o apoio familiar que eu não tive muito, porque... Ficou a viver com o pai, não foi? Não, o meu pai tinha um irmão que era o meu padrinho, casado com a minha madrinha, eram os dois meus padrinhos, e na altura ele, como estava sozinho, trouxe-me para a casa deles, para o Porto, Muito precisamente. bem. Para o Porto outra vez. Sim. Que giro. Mas é difícil. Sim, é verdade. É difícil, até porque na altura não me foi dito que a minha mãe tinha morrido e, portanto, eu vivi 2 anos naquela expectativa da chegada dela. E depois, ao fim de 2 anos, dizerem que ela tinha falecido foi muito difícil. Acredito que sim. Mas há coisas boas na vida que sim, são claro, as pessoas que nos acompanham depois, com todos os defeitos que tenham. E depois, como adultos, sim, nós sim. conseguimos, é preciso força. Sim, claro. Sim, mas claro consegue-se superar Mas tudo. é uma idade realmente complicada, muito, pronto, é precoce. É sempre precoce, não é? É difícil. É claro difícil, que sim. Muito bem. Eu neste livro, Pela Lente do Repórter, descobri aqui na página 17 um poema de que gosto. Quero ler? Posso ler, mas quero que leia. Sim. Sinto-me mais à vontade. A Sombra dos Pássaros. Tinha-me falado na Sombra dos Pássaros. A Sombra dos Pássaros, é isso. Eu estava a ver se me lembrava do título. A Sombra dos Pássaros. Queria uma réstia de luz por entre a sombra dos pássaros. Queria que fosse gentil e quente. Um toque de filigrana que jamais nos abandonasse. Descalços sapatos, desabrigo-me da pele e recolho na terra árida o palmito de sofrimento que sobre ela deixaste. Ninguém te convocará para as rugas e os cabelos brancos, para os passos arrastados de viagens interiores. Não serás incubadora de jovens oliveiras, a confluência das águas. Já nem sequer o alvor da tarde te convocou. Arrefeceu-te a carne na posição de cadáver. Alguém te despiu a honra num retrato a sépia. Denuncio aqui a cobardice dos homens. Muito bem. Isto é uma chamada de atenção à sociedade em si, à forma de estar das pessoas. Claro sim. que a metáfora os pássaros, percebi que existe uma forma de chamar a atenção, mas é essa a ideia? Não sei se percebi bem o poema. É a ideia é essa. É chamar a atenção para a nossa indiferença. Eu penso que o mundo está numa fase de muita violência, mas uma violência que ao mesmo tempo nos desumaniza. E consentida, não é? Consentida, uma violência consentida e que nos desumaniza. Com certeza. E que eu sei que a televisão, as notícias têm
que dar, que Claro que mostrar, têm que mostrar, mas penso que há aqui A dose é que é exagerada, um não é? exagero, É isso. exagero. E depois o que acontece é que nós estamos, por exemplo, a jantar e estamos a ver as imagens e Qualquer imagem, não é? sim, e acabamos por achar, bem no fundo, nós pensamos que não passa de um filme. Uhum. Que, E depois o problema é a habituação. exatamente, o problema é esse, é a habituação, nós habituamos-nos exato. e aquilo passa a ser um filme e passamos a olhar para as pouco nos imagens toca, não é? horríveis Parece que já pouco nos e toca. já quase não nos toca. E é eu considero isso um horror, uma coisa horrível. Insensibilidade generalizada, E não foi é? Que isso, depois a que chegamos, exatamente, e foi isso que eu quis focar aqui pela lente do repórter. Está a ver como quem escreve, o poeta, ou a poetisa, que eu continuo a chamar assim, consegue, através de uma forma mais ou menos, mais delicada, mais elaborada, chamar a atenção para coisas terríveis que nos aparecem no dia-a-dia. Exatamente. Mas essa questão das imagens, acho que está um bocadinho na origem da nossa falta de sensibilidade, muitas vezes. Já fomos bombardeados com tanta imagem má, tanta, que repara-se que a própria televisão, isto sem estar a dizer mal, seja do que for, é o que exatamente. é constatação Claro que apenas. sim, eles têm que se uma pessoa for cumprir morta num passeio, a televisão tem a preocupação de filmar o sangue. Exatamente. Quer dizer, não aparece mais nada, mas as imagens de que houve ali um problema grave. Acho que até falta-lhe um bocadinho de respeito pelo outro, não é? Claro, a vida humana não tem por certas imagens que são que rebaixam o outro. Que, sim. Não sei, não me cai bem. A pessoa fica sempre numa situação diferente, inferior, não é? De inferioridade, exatamente. Inferioridade. Portanto, qualquer coisa que acontece serve de exemplo para 5 dias a batermos sempre no mesmo, não é? Bater no ceguinho, como o nosso povo diz, e andamos nisto até a pessoa chegar a um ponto de exaustão, do massacre, de sempre ouvir o mesmo, e depois acaba por não ver nada. Ou então fica para sempre refém daquelas imagens, daqueles programas, sim. E passa a vida a ligar a televisão naquele programa ou naquele canal. É que depois somos levados a... Parece que é um massacre, mas que ao mesmo tempo parece que faz falta. Exato. Porque até para justificar, seja lá o que for. A pessoa quer ver aquelas imagens, é horrível. E repara como a sociedade está numa transformação tal que há uma notícia que se comenta no Facebook. Se é uma pessoa que diz mal, só uma é que diz, mas é o suficiente para aquilo descambar por ali abaixo e em vez de se ver a parte boa do que se está a falar, passamos logo para o extremo, não é? E claro. Aí é um mundo de insultos de parte a parte e pronto. Exatamente. É complicado entender as pessoas nesse sentido. Portanto, as redes sociais são essenciais, eu acho que sim, fazem muita falta, mas o problema é que eu acho que as pessoas não sabem discernir entre o uso que lhes podem dar e o aproveitamento que têm delas, não é? Que periga, de certa maneira, a utilização das mesmas, não é? Claro. Também temos que ver que eles lutam pelas audiências e, portanto... aqui há não é pela qualidade, não é? Aqui há uma quantidade de fatores que obrigam a que também seja assim, claro, mas que não é saudável, não é bom. Não, de maneira nenhuma. Não é bom. E enveredam todas pelo mesmo. Exatamente. É mais fácil. Sim. É facilidade, sim. Não é? Nós estamos sempre focados na desgraça, temos a tendência de ir à procura da desgraça, em vez de ver as coisas porque boas. A desgraça faz muito mais impacto. Pois, traz exatamente. Um impacto que o resto mexe mais connosco, com a nossa mexe. maneira de estar, de Sim. ser, de sentir. Mas é problemática esta situação das redes sociais, mas pronto, que se há de fazer.
do mal a menos, mas tem coisas muito boas porque aproximou as pessoas, isto em termos de distância, Sim. trouxe novos horizontes a muita gente, principalmente aos mais novos, que desconheciam tanta coisa e que hoje é fácil chegarem a várias delas. O que interessa é que cheguem lá de forma consciente Claro e, que e com o devido respeito pelo que está feito, não é? Porque Claro depois, que sim. se é mal utilizado, é complicado. Porque é uma garfada de sol. Esse livro também... Engraçado este título. Ora bem, Uma Garfada de Sol no Umbigo também falam, de certa forma, sobre a guerra, além de outros temas, sobre a amizade, sobre o amor, as relações entre as pessoas. A Garfada de Sol no Umbigo, esse título veio o nosso umbigo é o nosso ego, o nosso orgulho, e essa garfada de sol é o nosso, é aquele nós olharmos para o nosso umbigo mais do que para os outros. Para os outros. Sim, é o egoísmo, portanto. Sim, exatamente. É isso. Exatamente. Sim, uma garfada de sol no umbigo. Muito bem. Tudo isto foi escrito em Aveiro ou no Porto também? Não. Em Aveiro eu tenho um sítio onde escrevo que se sair de lá não... Engraçado. Não consigo. Tenho um sítio em casa onde gosto de escrever, onde gosto de estar a ouvir as pessoas na rua, gosto de me sentir sozinha, mas acompanhada com as pessoas que passam na rua, e é naquele sítio que eu escrevo, onde eu tenho inspiração, onde eu me sinto dias inteiros, porque eu escrevo todos os dias e horas seguidas. Eu esqueço-me que tenho que almoçar, que tenho que jantar, porque empenho-me na escrita, adoro escrever e esqueço-me, sim, muitas vezes, mas só naquele sítio. Aveiro é uma cidade que tem uma característica diferente em relação às outras. Se por um lado é bela, por outro tem outro problema, porque a ruína também é um problema, não é? Agora não sei, pelo menos há uns anos atrás era quando a água descia e, enfim, agora já não acontece. Já não acontece tanto, que aquilo teve porque arranjaram as comportas e já não acontece. Não, está muito bonita a cidade, eu estive lá há pouco tempo e gostei muito das modificações até. Sim. Acha que o contexto da cidade provoca mais as pessoas a escreverem, por exemplo? A pintarem, a usarem um instrumento musical, que é uma coisa que eu detetei há muitos anos atrás. Sim. Que havia muitas pessoas ligadas à música. Será fruto daquela envolvência toda? Provavelmente sim, não é? Talvez. Porque as pessoas lá dedicam-se imenso à música, por exemplo. Quanto ao resto não sei muito, não é? Sim. Mas a música está presente, sempre esteve. Sim. E há pessoas, há músicos em Aveiro muito bons. Sim. Talvez porque Aveiro tem paisagens muito bonitas para pintar, tem o mar, tem a ria, e portanto que também influencia muita gente a escrever, sobretudo poesia, embora eu não escreva sobre esses temas. Sim, mas o próprio ambiente influencia, indutor, não é? Sim. Há muita gente que escreve sobre todas essas facetas da cidade. E outras como estas. Sim. Eu acho que desculpe, a cidade em si, o ambiente daquela zona, acho que é propício à criação, pronto. À criação, sim. Não acho que seja por este ou por aquele motivo, é que acho que as pessoas são impelidas a fazer. Não sei, há qualquer coisa diferente, não é? Em Aveiro, e que se nota também, por exemplo, numa cidade que não tem nada a ver, que é Tomar,
Também é outro género de... As sensações são Pois, diferentes. não sei, não sei. Não Dá sei, assim não- uma sensação de abertura para o mundo, não sei, Aveiro, ao Talvez. mesmo tempo que nos faz pensar, provoca também isso, estar aberto à, sei lá, à inovação, talvez. A inovação, Ao talvez, que está para talvez. chegar, àquilo que não Talvez. conhecemos, ou que não é nosso, que não é dali, não é? Pois, talvez, mas não sei, porque realmente Aveiro, Aveiro mesmo não me inspira. O que me inspira olha, é o mundo. Sim, São, claro. São as pessoas. Mas tem um sítio para escrever. Tem um sítio para escrever. Tem um sítio onde se sente bem a escrever. Sim. Portanto, tem um sítio em Aveiro. Em Aveiro e a minha rua. E não pode ser noutro sítio, já reparou? Não, noutro sítio não me inspiro, não, é uma verdade, sim. É engraçado, É. é engraçado. Muito bem, nós vamos fazer aqui uma pausa para ouvir uma música e voltamos já à conversa, está bem? Está bem, Até já. até já. FM. E cá estamos nós de regresso com Josefa de Maltezinho, uma visita de Aveiro, que escreve poesia e prosa e que nos faz companhia hoje, a mim e a si que está desse lado, e que é a nossa preocupação para ouvir os temas que nós escolhemos para conversar consigo, embora não diretamente. E como eu estava a dizer, Josefa de Maltezinho escreveu um romance de nome Elisa, que é um romance que foca a Elisa em que contexto? Isto sou eu a deitar-me a adivinhar que não conheço a obra. Ora bem, já tinha o primeiro romance, Maçã com Bicho, como já falei há bocadinho. Elisa saiu no ano passado, foi nomeada para o Prémio UC, Novos Autores, da Porta Editora. E é um romance que atravessa todo o século XX e fala sobre a emancipação da mulher. Portanto, atravessa todo o século XX e fala sobre uma família, sobre as mulheres de uma família, a avó, a filha uma família e a tradicional. Neta. Exatamente. Elisa é a filha mais nova e é ela que conta a história de todas aquelas coisas terríveis do século XX que as mulheres tiveram, porque as mulheres tiveram que passar. Exato. Nessa época, sim. Já não falando para trás, não é? Claro. A avó vem do século XIX, portanto, Pois. começa ali e acaba no século XX, no fim do século XX. Essa temática preocupa muito, não é verdade? Sim, porque conheci uma parte dela e sei algumas coisas que passei e sei daquilo que a minha avó me contava, porque como fiquei sem mãe cedo, ela substituiu um bocadinho a minha mãe e era uma avó maravilhosa. Foi a ela que eu fui buscar o meu pseudónimo, Josefa de Maltezinho, e como uma homenagem. E portanto ela contava-me, eu observava, eu era um bocadinho revoltada contra certas coisas que as mulheres na altura, que eu criança, me tinha que sujeitar, não é? Como roupas. Faziam confusão, não é? Roupas e regras que tinham que ser cumpridas e, portanto, essa temática toca-me, até porque sempre achei que a mulher teria que ter uma libertação e teria que evoluir e haver uma igualdade de género entre homens e mulheres. Acho que é necessário. Porque senão estamos a alimentar seres superiores, não é? E inferiores. Exatamente. Isto passa quase pelas cores da pele também, não é? Parece o mesmo caso. Exatamente. Que embora estejamos muito melhor que estamos, não é? Já ultrapassamos muitas barreiras,
Mas, de qualquer das maneiras, sabemos que ainda há muito por limar, não é? Muito. Dá muita esta em evidência, não é? Exatamente, eu penso que não é guerra, que a guerra entre os sexos é uma coisa medonha, não tem que existir, tem que Claro. existir uma educação diferente. Exatamente. Porque eu acho que aquela frase que da Simone de Beauvoir, que nós não nascemos mulheres, tornamos-nos mulheres, eu acho que os homens também não nascem homens, eles tornam-se homens. Claro. A sociedade exige coisas diferentes aos A uns e homens a e outros. coisas diferentes a uns e outros, não é? E depois as pessoas fazem-se de acordo com o que a sociedade lhes exige. Sem E dúvida. é aí que está o mal. É aí verdade. que começa tudo a descambar e a fazer com que, Porque não com temos que hajam todos a problemas. mesma hipótese de seguir certos caminhos, não é? Exatamente. Essa diferença porque isto é que... isto é uma montanha de coisas que vêm de muito de Sim, trás. com certeza. É, Muito mesmo. os avós eram assim, os bisavós eram assim, os Os e pais depois vão acabaram por ser também, de transmitindo certa maneira, de não geração é? para geração, e enquanto não houver uma abertura, as coisas não vão mudar. Claro que não. E se a gente se acomodar, pior ainda, não é? Pior ainda. Portanto, alguma coisa tem de ser feito. A sua parte, neste momento, já pode dizer que já concluiu, que não concluiu, não é? Mas que já contribuiu bastante para essa mudança. Eu tento contribuir, até porque tenho Claro, dois claro, sim. rapazes e tentei... Ainda por cima não tem nenhuma rapariga. Não tenho. Portanto, costumam-me dizer que eu acudo pelos homens porque tenho 2 filhos. Mas não é nada disso. Mas eu, talvez por ter 2 rapazes, eu entendo um bocadinho também a parte deles. Claro. É que o homem, se não for... Se não cumprir também aquela linha que lhe foi traçada, também fica mal, não é? Portanto, se calhar sente-se mal, penso que sim. Provavelmente. E, portanto, eu aos meus filhos tentei transmitir-lhe a ideia de que somos todos iguais, homens e mulheres, somos iguais, temos que nos ajudar, temos que nos respeitar, sobretudo respeitar, e tentar não fazer guerra, mas sim uma paz duradoura e... Exato. Isso há. Acima de tudo, não é? Sim, exatamente. E longe vão os tempos em que se educavam as mulheres para serem donas de casa, Claro. fazerem tudo, porque hoje, desgraçado, peço desculpa pelo termo, do rapaz que não souber fazer alguma coisa, porque as coisas mudaram, não é? As coisas mudaram, sim. E têm realmente que saber dar a volta às situações, senão estão mal, não é? Sentem-se com certeza desprotegidos. De qualquer das formas, eu sou a favor da cooperação e Claro do que trabalho paralelo, pronto, Claro que digamos sim. assim, e da colaboração entre si. Acho que isso que ajuda nas relações. Muito, Acaba ajuda com muito. as diferenças, precisamente para... E que nós temos, como mães e como educadores, temos a obrigação de chamar a atenção para essas situações, Temos. porque não há nada pior do que às vezes a gente estar a falar e isso não educar para a vida ativa, não é? Portanto, isso tem de ser uma preocupação constante, chamar a atenção a para essas particularidades que, por serem pequenas, são enormes, não é? Nós vimos de uns pais, provavelmente a Laurinda também vem de uns pais que nós nos habituámos a ver sentados no sofá, ler o jornal, que não faziam nada, não contribuíam no trabalho de casa, não é? Sim. Isso também não é bom. Na minha casa, não totalmente, porque, pronto, nós tínhamos muito pouco tempo com o meu pai. Ele chegava do Porto, nós só tínhamos tempo de jantar. Logo a seguir tinha de se deitar porque se tinha de levantar muito cedo no dia seguinte. Portanto, acabava por ser uma vida parecida com a que se faz hoje, curiosamente. Que a gente queria estar com o meu pai e quase não estávamos. Era a hora do jantar, sempre que aproveitávamos sempre para discutir qualquer assunto.
falar de certas coisas, ali numa boa meia hora alongada, e depois pronto, o dia seguinte era outro dia. Portanto, não tenho muito essa... Claro que aí, nesse caso, o trabalho era todo da minha mãe, porque era uma doméstica, não é? Exatamente. E pronto, e mediante estes horários e tudo, também era inconcebível quase. Agora, durante o fim de semana, sim, tínhamos as tarefas repartidas, o jardim, o almoço, os patos e não sei o que mais. Era engraçado, tenho muitas saudades da minha infância, muitas saudades mesmo, porque foi uma infância feliz, cheia de coisas boas, de muita discussão de livros também, a minha juventude. Não a vida facilitada, atenção, porque cá as muletas não existiam, não é? Quando se queria saber alguma coisa, era-nos indicado o livro onde as coisas estavam e ninguém abria a boca sobre o assunto, para obrigar, precisamente, a ler e a procurar, não é? Mas não tenho nada a dizer, não. Nesse aspecto, depois o meu pai também muito cedo ficou impedido de ter a sua mobilidade comprometida. E com 59 anos. Portanto, não deu hipótese nem na reforma, sequer de conhecermos outra faceta dele e um acompanhamento diferente. Portanto, qualquer um de nós, vistas bem as coisas, à luz da verdade, não é da verdade que nos guia neste momento, já tivemos as nossas oportunidades, outras fases menos oportunas, para uns mais cedo, para outros mais tarde, não é? Claro. Mas todos nós já passamos por coisas que se calhar não eram necessárias, mas pronto, passamos à frente, não é verdade? Sim, mas que de qualquer forma nos ensinaram. Então não se aprendeu tanto com isso. Infelizmente, até as coisas más nos ensinam, não é? Pois, essas coisas acabaram por nos ensinar tantas outras que, enfim, pronto, se calhar não era necessário, mas que também nos fizeram crescer, não é? Fazem-nos crescer. É isso. Certos problemas fazem-nos crescer. Sim. E a disposição que temos de ter para os resolver também na altura, independentemente da idade e das possibilidades, não é? Exatamente. Há que encarar as coisas como são, é tudo próprio da vida. É isso mesmo. É tudo próprio da vida. Saudades de ser professora? Muitas. Igualmente. Muitas. Também tenho. Gostava. Os filhos do coração eram assim uma coisa. Não é? Ainda hoje, quando encontro um aluno e me diz: ai, professora Julieta, e eu fico tão feliz. Porque se terem esquecido da gente, não é? E alguns têm-me dito: ai, a professora fez diferença na minha vida, aprendi tanto consigo, isso é fabuloso. Isso é muito bom, É. Eu acho que é a parte mais gratificante da profissão. Não é? É o reconhecimento dos miúdos homens e mulheres, não é? Que hoje já são homens e mulheres e que ainda têm uma réstia de lembrança da gente. Eu acho isso muito bom. Porque também não gostaria que ficassem muito presos. Nunca tive essa tendência. Mas, de qualquer das maneiras, enquanto cá estiveram, pronto, deu-se tudo que se pôde dar, não é? Sim, eu gostei imenso. Quisessem eles, de resto. Parece-lhe que a questão da escrita neste momento e da leitura, com os novos programas, está facilitada? Não sei se tem acompanhado, tem com certeza. Sim, mais ou menos. Porque houve muitos temas, muitos dos autores que foram retirados do plano nacional. Sim. Eu penso que de vez em quando é necessário que se parta para outras leituras. Acho que sim. Acho essencialmente, acho que é bom que não se esteja sempre no mesmo, porque é preciso alargar o leque de oferta e os horizontes, alargar os horizontes. Acho que não tem... Tem tanto por onde exatamente. Tanto por onde se alargar nessa questão da oferta. Felizmente. Poderão dizer que há muita coisa que não tem interesse. Eu acho que temos alguma qualidade nos novos autores. Sim, tenho visto algumas coisas que, pronto, por vezes até a gente nem esperaria, não é? Mas há textos muito interessantes, há coisas muito bem escritas
e que nem fazemos ideia às vezes. Claro. Acho que a escrita melhorou, a oferta que há tem qualidade e cada vez mais há gente nova, gente muito jovem. Muito boa. Sim, E sim, acho sim. que também o prender os alunos à escrita e à leitura tem que vir de uma escolha de autores mais recentes, porque escrevem mais ao nível do mundo em que nós estamos. Sim, porque não vamos esperar que um jovem se interesse tanto por leituras dos clássicos, de uma leitura pesada. Acho que é muito bom porque hoje em dia eu penso parece-me que a escrita está muito mais simples, escreve-se muito mais simples. Não é difícil pegar num livro. Os conceitos antigos não são os mesmos da Não são. E, portanto, escreve-se de uma maneira diferente, muito mais aberta, muito mais simples. Não é preciso estar sempre... muito mais prática, não é? Exatamente, não é preciso estar sempre... Estar de acordo, não é? Claro, não é preciso estar sempre com o dicionário, como antes era preciso. Sim. Dicionário para saber o que é que quer dizer esta palavra. Pus lá mais um bocadinho à frente e o que é que quer dizer isto. E acho que isso facilita o gosto pela leitura dos jovens. Sim. Acho que sim. Olha, eu tenho um exemplo muito bom que eu vi um dia um jovem, ou uma jovem, que eu achei um piadão, duas irmãs a falar sobre um clássico. E uma dizia, eu gosto deste, não vou dizer qual, não interessa, eu gosto porque ele para chegar a um sítio ele elabora um texto fantástico, cheio de vocábulos, a gente já está a ver ali uma história enorme para uma coisa tão pequena às vezes, mas um texto fabuloso. E a outra disse, eu não gosto de nada. Pois. Então, para ir comprar uma caneta, eu tenho de dizer que dei a volta à cidade a pé, que passei pela papelaria do bairro e depois que estava fechada e que fui não sei aonde, dei uma volta, encontrei uma árvore no caminho, sentei-me no banco e não sei, ela fez uma descrição enorme para depois dizer que encontrei no supermercado a caneta. Às vezes Por é assim. Por favor, não há necessidade nenhuma, coisas práticas e andam ali numas voltas. Claro que os clássicos primaram por isso, não é? Pelas belas descrições, recheadas de vocábulos bons, não é? E mais ou menos difíceis. Tudo isso caracteriza uma época, não é? Mas achei uma piada. Eu gosto bastante, mas penso que para os jovens... Mas também gosto muito da escrita de hoje. Claro, também. Claro. Também. Aquela Freida que escreve sobre a criada não teria tanto êxito se não tivesse uma escrita rápida e que se apanha com muita facilidade, que é um êxito enorme, não é? Claro que aquela senhora faz livros atrás de livros, não é? É sempre a criada que anda ali aos tombos e tal. Claro, e sim, é a figura principal, mas a verdade é que são ela tem uma produção as histórias interessantes que prendem. E depois não se pega no livro, eu confesso. Ela tem a capacidade de me prender ao livro que enquanto não o acabo não saio dali, não é? Isto não é fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. A pessoa é dotada de uma... Se lhe disser que ao fim do 4º livro já comecei a ficar um bocado, pronto, digamos assim, saturada do género, porque há ali uma constante. Sim, acaba por ser repetitivo. Sempre uma constante, sempre. Não muda o aspecto. Até ela criou agora uns livros mais pequenos para justificar cenas dos livros maiores, que ela se esqueceu de referir, como aconteceu. Tem piada, não é um fenómeno. Isso e acho muita piada ao contexto. E à forma como ela dirige aquilo, acho muito, muito engraçado. De qualquer das formas, depois habituámo-nos. E começa a ser um pouco a coisa que não acontece nos clássicos. Ora, cá está, onde eu queria chegar. Num clássico não me acontece isso. No entanto, eu já li 4 livros dela, ou 5, não sei, e cheguei a um ponto e disse, isto é quase a mesma coisa
Claro que ela escreve para públicos diferentes, não é? Claro. Não está à espera que toda a gente leia 5 livros ou 6 dos dela, não é? Mas de qualquer das formas nota-se ali uma... E se calhar que dizem o mesmo de um que nós escrevêssemos, se calhar diriam o mesmo, não é? Que vamos sempre ao mesmo sítio e focamos sempre as mesmas coisas. Mas é um fenómeno realmente de vendas e de leitores que é uma coisa doida. Claro, porque é uma leitura fácil. É. E interessante. É interessante, interessante. E principalmente o que mais me agrada é a capacidade que ela tem de prender as pessoas ao tema, não é, que está a tratar, que aquilo geralmente roda sempre à volta de uma família, não é? É uma rapariga que é a figura principal e que vai trabalhar para certos sítios e depois é daí que se desenrolam as histórias. Ou então que ela em casa com as empregadas, é assim uma coisa. Com a pessoa que toma conta dos filhos, etc. Tem piada. Mas lá está. Isso não acontece nos clássicos, porque havia o cuidado de até mudar cenários, pessoas, etc. E na língua, no tal utilizar termos mais difíceis, mais eruditos. Sim. Sim. Se bem que eu gosto muito dos clássicos. Sim. Mas que são mais difíceis, claro que são. Claro que e não é para toda a gente. Porque, não. Porque nem todas as pessoas gostam de ler e até, de certa forma, têm a capacidade para entender. Sim. Até nem sei se eles próprios chegariam a perceber tudo, não é? Não sei. Sim. Porque há... Depois há outra questão. Será que se eles não fossem assim, teriam chegado onde chegaram? Não. Podia ser bom? Não. É que anteriormente, se não se fosse bom na escrita, não se era e acabou-se. Exatamente. E era preciso cumprir, eram correntes e era preciso cumprir as regras exatamente. Sim. Hoje há uma liberdade muito maior. Se não fosse assim, não é? Claro. Que era um homem que escrevia sobre temas simples, de uma forma até bastante simples, mas ao mesmo tempo elaborada. Ou que era uma arte difícil, tornava-se uma arte difícil, não é? Isso é que fez deles grandes escritores para a época, porque tinha de ser assim mesmo. Mas eu continuo a gostar muito de Camões. Sim, eu também. A nossa referência é engraçado que quanto mais o Camões me parece afastado do ensino, ou que querem afastá-lo, a nossa televisão portuguesa, a RTP, está a passar volta e meia os sonetos do Camões, não sei se já reparou. Não. Nos intervalos aparece alguém que lê. E apareceu isso agora com o futebol até mais. Achei muita piada porque é uma maneira de se ler e de se gostar ou não é? Sim, se calhar assim, e se calhar assim até as pessoas vão começando a habituar-se, porque é uma questão também de hábito, não é? De hábito de ouvir, e tanto se ouve que acaba por se gostar. E a pessoa que lê os poemas, falo na conta certa. Na conta certa mesmo, tem tido ali pedaços de leitura muito bons. É engraçado. E pronto, e o YouTube e esses serviços todos estão cheios de gente que lê poemas e que tantas coisas nos dá a conhecer, que ouvido pela boca da outra pessoa se calhar até é mais agradável. Temos possibilidade de chegar a tanto lado agora, não é verdade? Temos. Só não chega quem não quer e só não ouve quem não está para aí virado, não é? Claro, e hoje em dia há muita gente a escrever e a ler e a gostar, e isso é muito bom. Em Aveiro há alguma... Desculpe. Sim. Diga. Não, ia dizer que é muito bom que as pessoas... que as pessoas comecem a interessar-se a ser capaz de escrever, não é? E quanto mais não seja por ouvir. E ouvir. Precisamos de ouvir, não é? E mesmo escrever, porque sim. Antes, ainda há um tempo atrás, o escrever era só para aqueles que... Para determinadas pessoas. Para determinadas pessoas. Sim. Hoje não, hoje as pessoas escrevem, quanto mais não seja, escrevem para si,
É uma libertação também. É uma libertação, é muito bom. É muito E se bom for que isso terapêutico, aconteça. tanto melhor, não é? Sim, sim. Ainda bem, exerce a função de várias maneiras. Muito bem. E lhe pôr mais uma questão que era de Aveiro, só fazer esta pergunta rápida. A escritaria, por exemplo, não existe em Aveiro, nem existe nenhuma... A Câmara tem um evento em que proporciona às pessoas... Não. Não? Não. Aveiro não tem... tem o Grupo Poético de Aveiro. Pois, tem só mas esse. Era desse que eu me estava a lembrar. Tem do muito pouca atividade. De resto, não existe. Por isso é que eu disse que se vivesse no Porto era maravilhoso. Certo, porque tem muito. Não, Aveiro não tem. Não, Porto tem realmente. Dá-se tem muito bastante. pouco valor às pessoas. Lá chegaremos. Lá chegaremos, sim. Espero que sim. Esperemos que sim. Espero que sim. Josefa, foi um gosto tê-la aqui. Eu é que agradeço, muito obrigada. Descobrimos sem querer um pouco da sua juventude e das suas mudanças de vida, que é uma história interessante. E espero que o próximo livro já esteja prontinho para... Já estão dois. Já estão um dois. de poesia e outro romance. Muito Sim. bem. E a gente espera saber quando eles estiverem cá fora, quando tiverem nascido... Irão saber, que os ansas tenham conhecimento, pelo menos para chamar a atenção de que já há mais dois. Está bem? Tá. Muito obrigada. Muitas felicidades, boa escrita e boas leituras também, que também fazem falta. Claro que sim. E marcamos encontro para um dia, para uma hora, em qualquer altura. Muito obrigada. Quando claro calhar. Claro que sim. Obrigada. Eu é que agradeço. Quanto assim já sabe, na próxima semana, cá estamos nós outra vez para partilhar a conversa consigo, que, como sabe, é sempre esse o nosso interesse. Fique bem, até para a semana. FM